Este é o vídeo orientativo, tá, para os clientes que recebem o solo forno e vão executar a sua primeira ligação com o sistema de gás e elétrico, ou enfim, a operação do forno. Vocês, quando receberem os fornos, tá, receberão numa caixa como essa, tá, onde o forno estará contido e protegido por isopor, plásticos e tudo mais. Para que seja retirado de dentro da caixa, esta alça, tá, que aparece em baixo relevo na caixa, conterá esta alça de madeira que auxiliará para a retirada do forno de dentro da caixa. Ele deve ser posicionado neste espaço. Nós aqui adotamos esse suporte baixo com 50 centímetros de altura, mas também pode ser utilizado uma bancada. Isso fica a critério do cliente. Em seguida, vocês devem soltar a alça lateral, tá? Embaixo dessa alça lateral, ela é fixada por um parafuso. Esse parafuso deve ser retirado e essas alças retiradas do forno para uma boa operação. Vou fazer agora com a alça contida, porque esse forno está para ser enviado. Muito bem. Ao abrir a tampa do solo forno, depois de colocado, abrindo a cúpula, vocês terão esses dois equipamentos, tá, que são para ligação: cabo elétrico e regulador de pressão com dois terminais borboletas. Em seguida eu vou explicar então a ligação desses dois elementos. Na parte de trás do solo forno vocês terão essa tomada fêmea. E embaixo dessa tomada fêmea, uma chave de controle de voltagem do forno. É importantíssimo que a pessoa saiba qual a voltagem fornecida pela concessionária local de energia. Por exemplo, agora ele está em 110 volts, mas pode ser regulado para 220 volts. Isso depende de cada local. Então, é a primeira providência, antes de mais nada, regule a chave da tensão na voltagem em que o forno vai trabalhar. No caso, vou retornar para 110 volts, que é a tensão. Feito isso, engate o terminal macho, aliás, fêmea também, na tomada elétrica, na tomada de energia fêmea que há no fundo do forno. E o terminal macho, o plug, vai à tomada de energia. Então o forno já está com a sua tensão elétrica pré-definida, pré-ligada. Regulador de pressão. Esse elemento ele é importante porque ele é especificado para uma pressão tá, de projeto para qual o forno foi desenvolvido. Ele deve ser ligado, no caso de pessoas que não tenham uma rede de gás, ao P13, ao botijão P13, ok? E ao forno, nessa posição. O importante desse processo: não há registros nessa conexão. Portanto, o processo de ligação deve seguir a seguinte sequência. Primeiro, o forno.
depois o botijão. O gás será retido por esse registro, que nessa posição é a posição fechada, reterá a entrada do gás ainda para dentro do forno. Finalizado o processo de ligação da mangueira de gás e da alimentação elétrica dentro dos padrões de voltagem do local, agora estamos aptos a iniciar o processo de acendimento do forno. Para tal, é necessário que se obedeça uma determinada rotina. Ela é a seguinte: primeiro, há que se abrir o registro que foi fechado, ficou na posição fechada em função da ligação com o botijão de gás, para a posição aberta, que é com a ponta virada para cá, para frente. Segundo passo é ajustar a posição da torneira de ajuste fino do gás, aqui no painel, na posição A. Exatamente na posição A. E, para finalizar, a ignição elétrica, que se dá nesta chave. Nós optamos pela instalação dessa chave com chaves, efetivamente, para que se pudesse ter uma segurança com relação à operacionalidade do forno, se a pessoa está ou não autorizada a fazê-lo. Com a chave inserida, nós temos três posições. Essa central desligado, à direita 220 volts para os fornos em 220 volts e à esquerda para fornos em 110 volts, o que é o nosso caso nesse momento. Feito isso, é só virar a chave para que se inicie o processo de acendimento do forno. Vamos lá então. Terminado as ignições, os centelhamentos, o forno está ligado. Algumas vezes, dependendo de temperatura, de condições, é necessário até 3 centelhamentos para que haja o acendimento do forno. Em outras situações, apenas 2 centelhamentos. Mas o importante é que se abra a cúpula apenas após cessar o centelhamento, e caso esse centelhamento falhe por algum motivo, o forno desligará automaticamente. O forno está ligado. Agora é só fechar a cúpula e escolher se quer deixar o forno aquecer nessa regulagem de pressão em A, que deve levar em torno de 25 a 30 minutos, com menos consumo de gás, ou na posição máxima, com essa situação de chama, que levará em torno de 15 a 19 minutos para aquecer o forno. Quando a temperatura chegar em 200 graus, o forno estará apto para a cocção da pizza. Caso você não tenha nenhuma pizza a assar, você vai ficar com o forno ligado, pré-aquecido, esperando um pedido de pizza. Você deve colocar, para economia de gás, na posição S, que seria stand-by, espera de trabalho. Note que a chama é mínima, é a menor consumo de gás possível do forno. Era isso então. Agora vamos aguardar o aquecimento do lastro chegar a 200 graus para que se possa assar uma pizza.